Ainda de pé, vamos ler a palavra de Deus, texto que está na carta aos Hebreus, capítulo 7, versos 26 ao 28, Hebreus 7, de 26 a 28, nos diz assim a palavra de Deus: É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Louvado seja o Senhor. Pode estar assentados enquanto os irmãos se assentam. Deixa eu falar com quem está em casa. Você que está em casa participando desse tempo de adoração, é importante você lembrar que você não está assistindo a um culto que nós estamos fazendo aqui na igreja. Na verdade, somos participantes da mesma celebração e você é convidado a celebrar a Jesus conosco. E nesta manhã nós vamos compartilhar sobre a superioridade do sacrifício de Cristo. Para você que está em casa, para você que está aqui no culto presencial, esta manhã é muito especial para nós. A celebração da ceia é sempre um momento muito significativo na vida da igreja, é um momento muito especial na vida de todos nós. E a celebração da ceia será sempre uma oportunidade para que a gente possa se lembrar do sacrifício de Jesus em comparação aos sacrifícios que eram feitos anteriores à cruz de Cristo, os sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento. A carta aos Hebreus, toda ela, é um excelente material de comparação desses dois eventos, desses dois momentos da adoração ao Senhor. E nesta manhã, eu quero apenas pontuar algumas questões importantes que nos fazem lembrar da superioridade do sacrifício de Jesus a todos os sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento, na sua manifestação, na sua eficácia e a maneira com que as coisas aconteceram. Nesse texto em especial da Palavra de Deus, o texto vai nos lembrar algumas coisas. Primeiro diz que Jesus, ele oferece um sacrifício santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, porque ele era esse sacerdote, ou esse sumo sacerdote, que ultrapassa esses limites de todos os sacerdotes até então. E no verso de número 27, a Bíblia vai lembrar que os sacerdotes, eles antes de poderem apresentar ao Senhor o seu culto, o seu sacrifício, eles precisavam de um processo de purificação pessoal. Eles precisavam primeiro viverem esse processo de santificação, de purificação, porque eles não poderiam se apresentar diante de Deus sem viverem esse processo, porque corriam o risco inclusive de serem fulminados pela presença de Deus. E aí a palavra de Deus vai dizer que Jesus não foi preciso viver esse processo de purificação, porque ele nunca pecou. Nele não havia erro, não havia deslizes,
porque Ele é o Cordeiro perfeito, sem mancha, nem mácula, nem coisa alguma. Jesus é o sacrifício perfeito. Então, nesta manhã, eu quero lembrar algumas questões que envolvem o sacrifício de Jesus e que nos fazem lembrar da superioridade do sacrifício de Cristo. Primeiro, o sacrifício de um cordeiro em contrapartida ao sacrifício do Cordeiro de Deus. E aí eu queria me lembrar especificamente, por conta da ceia desta manhã, do momento da instituição da Páscoa, quando foi definido o sacrifício de um cordeiro. Sua carne deveria ser comida pelos da casa, com ervas amargas e pães sem fermento. O sangue seria aspergido nas portas, e de acordo com Êxodo capítulo 12, verso de número 21, nenhum osso daquele cordeiro deveria ser quebrado. E quando o anjo da morte passasse pelas terras do Egito, aquele sangue aspergido nos umbrais da porta seria o livramento da morte dos primogênitos daquela casa. Isso apontava já para o Cordeiro de Deus que viria morrer pela salvação do mundo. Ele é reconhecido por João Batista quando diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, a palavra de Deus nos diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, ou sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. A superioridade de Jesus se dá porque Ele foi o próprio sacrifício. Ele se entregou como cordeiro sem mancha e sem defeito para nos remir do pecado. Segundo lugar, o sangue aspergido nos umbrais e o sangue de Jesus aspergido na cruz do Calvário. A ordem era para que ninguém saísse de casa naquela noite. A partir daquele momento, havia um perigo que pairava sobre toda a terra do Egito e ninguém deveria sair de casa. Eles tinham que pegar um ramo de hisopo, uma erva usada para purificação, deviam aspergir o sangue nos umbrais das portas, nos batentes, na parte de cima da porta. Quando o anjo passasse por ali, aquele sangue seria a identificação, seria uma forma do anjo saber que naquele lugar, naquela casa, estava o povo de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, o seu sangue foi aspergido por nós. Aqueles que creem nele tomam para si a segurança da salvação, e a morte espiritual já não nos atinge. Não estamos mais debaixo do medo ou da iminência da morte espiritual. Por isso, precisamos estar todos nós atrás da cruz de Cristo, porque é o sangue de Jesus que nos identifica no mundo espiritual que pertencemos ao Senhor. Diz a palavra de Deus que fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Somos identificados como povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 20, ele diz: e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. É o poder do sangue de Jesus derramado na cruz que nos identifica
como um só povo, que nos identifica como aqueles que foram comprados pelo sangue, pelo poder do sangue, marcados pelo sangue, identificados pelo sangue de Jesus. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Em terceiro lugar, a morte dos primogênitos na instituição da Páscoa e a morte do unigênito na cruz de Cristo. Na manhã do dia seguinte, havia um desespero em todo o Egito, um clamor, um choro em todas as ruas da cidade. Em cada casa egípcia havia um morto, independente se eram ricos, nobres, ou se eram pobres e plebeus. Apenas aqueles que estavam atrás do sangue, somente aquelas portas manchadas pelo sangue do Cordeiro, somente ali foram poupados. Você acha isso injusto? Mas a palavra de Deus, em 1 João capítulo 1, verso 14 diz: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E a Bíblia diz que o justo morreu pelo injusto. Aquele que não tinha pecado, fez-se pecado por nós. Aquele que nunca pecou, diz a palavra de Deus, fez-se maldição para levar sobre si a maldição do nosso pecado. E a Bíblia diz: maldito aquele que é pendurado no madeiro. Jesus se faz maldito para levar sobre si a nossa maldição, para levar sobre si o nosso pecado. Jesus é muito mais do que o primogênito, diz a palavra de Deus, Ele é o unigênito do Pai, o Filho único, que foi entregue em sacrifício, para que nós fôssemos poupados do sacrifício eterno. Assim como o Cordeiro substituiu os primogênitos judeus que moravam no Egito, Jesus é o Cordeiro de Deus que nos substituiu através da sua morte na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus é um sacrifício substitutivo, porque quem merecia a cruz éramos nós. Em quarto lugar, o paralelo entre a libertação da escravidão do Egito e a nossa libertação da escravidão do pecado. Talvez não haja comparação mais significativa como esta. Com a morte do Cordeiro, assim como Israel foi liberto do pecado, ou liberto do cativeiro egípcio, com a morte do Cordeiro de Deus, nós fomos libertos do cativeiro do pecado. Porque, diz a palavra de Deus, aquele que comete pecado torna-se cativo ao pecado, escravo do pecado. Nós fomos libertos do cativeiro do pecado pela morte do Cordeiro de Deus. Romanos 6, verso 6, Paulo diz: pois sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. A superioridade desta comparação é que eles foram libertos da escravidão política,
nós somos libertos da escravidão espiritual. Eles foram libertos temporariamente, porque depois voltaram a pecar e voltaram a ser escravizados. Nós somos libertos eternamente, porque não voltamos atrás, conforme lemos no início desta celebração. Não somos daqueles que voltam atrás para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Por isso, a nossa libertação não é temporária como a deles. A nossa libertação é uma libertação eterna. Por último, como fator de comparação entre esses dois momentos da história, lembramos da entrada da terra prometida e a entrada da igreja na presença de Deus. Um bom paralelo entre essas duas Páscoas é que a Páscoa egípcia prenuncia a Israel o cumprimento da promessa de retorno à terra prometida. Eles haviam deixado aquela terra por causa da fome, naquele momento quando José estava liderando o Egito, mas agora era hora de partir de volta para aquele lugar, segundo a palavra de Deus, lugar que mana leite e mel, lugar especial. O povo peregrinou durante 40 anos, antes de entrarem na terra. Eles passaram por processos terríveis durante todo aquele tempo. Talvez, queridos, possamos dizer que nós estamos na nossa peregrinação. Ainda vivemos na nossa peregrinação. E talvez uma das coisas muito ruins que tem acontecido neste tempo é que muita gente perdeu a noção de peregrinação. Nós somos peregrinos. E na nossa peregrinação enfrentamos desertos. Assim como o povo de Israel, entre o Egito e a terra prometida, havia um deserto que levou 40 anos. Na nossa peregrinação em direção à terra prometida, nossa terra prometida, nós enfrentamos desertos. Eles enfrentaram perdas, eles enfrentaram circunstâncias adversas de fome e frio. Deus mandou maná, Deus mandou cordonizes, eles enfrentaram sede, Deus abriu a pedra para que jorrasse água. A presença de Deus foi uma constante em suas vidas durante todo aquele processo. E isso nos traz um encorajamento, por lembrarmos que Deus está conosco em nossa peregrinação. Ele conduz a nossa vida e Ele nos dá provisões em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Finalmente, seremos tomados para estarmos com Ele. E esta é a nossa fé, esta é a nossa esperança, uma esperança viva que move o nosso coração. Jesus ressuscitou, Ele não ficou preso à cruz, e através da sua ressurreição, nós temos a segurança e a certeza de nossa ressurreição. E há uma expressão lá no livro de Apocalipse que nos enche de alegria. No capítulo 7, verso 9 diz: depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas em suas mãos. Que esperança, que move o nosso coração,
E lembrar que depois disso, depois dos desertos desta vida, depois das peregrinações desta vida, depois das lutas desta vida, depois das circunstâncias desta vida, diz a palavra de Deus que nós vamos estar ali na presença do Senhor. Diz o texto, haverá ali uma grande multidão que ninguém pode contar. Pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, todos de pé, diante do trono e do Cordeiro, celebrando a Jesus, reconhecendo que só vamos estar ali por causa do Cordeiro. A única justificativa de estarmos naquele lugar é porque o Cordeiro foi sacrificado. A única justificativa de podermos entrar naquele lugar santo é que o Cordeiro foi sacrificado. E nesta manhã, quando nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, o objetivo da celebração da ceia é mantermos vivo em nossa memória que é por Ele, somente por Ele, que não há outro caminho, não há outro modo, é através de Jesus e unicamente através de Jesus que vamos estar naquele santo lugar. Eu quero convidar a cada irmão, a você que está em casa e que já preparou os elementos para a celebração da ceia do Senhor desta manhã, quero convidar você para que nesse momento, antes da celebração da ceia, a gente possa orar. E nesse momento de oração, a gente poder dizer: Senhor, nós reconhecemos que foi por Jesus, que se não fosse por Ele, a gente não teria esperança. Apenas e somente porque Ele nos amou. Vamos orar? Esse é o momento de, em atitude de gratidão, você colocar a sua vida diante do Senhor. É o sangue de Jesus, queridos, que nos purifica, que nos limpa. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos partilhar desse momento de ceia do Senhor com o nosso coração purificado. Se porventura, nesta manhã, existe algo em seu coração que precise desta ação do sangue de Jesus, derrame-se diante do Senhor nesta hora, confesse. Quando Paulo diz que nós não devemos partilhar da ceia indignamente, o apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E na continuação do texto, ele não diz para a gente se abster da ceia. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Entre o examinar e o comer, nós temos a oportunidade e o privilégio da restauração. Nós temos a oportunidade e o privilégio do perdão, da confissão. Entre o examinar e o comer, nós temos a oportunidade de dizer: Deus, limpa a minha vida, pelo poder do teu sangue, purifica-me. Retira do meu coração o pecado, a mágoa, a dor. Retira do meu coração qualquer coisa que, de alguma maneira, venha interferir ou impedir que eu seja pleno na tua presença nesta manhã.
esse momento é um momento de oração, é um momento de confissão, é um momento de restauração, porque há uma eficácia no sacrifício e há um poder no sangue. O sangue de Jesus é poderoso e nós cremos nisso. Nós cremos no poder do sangue. Bendito Deus, nosso Pai. Não há nada oculto aos teus olhos, o Senhor conhece o coração de todos os irmãos, aqueles que estão aqui no templo, daqueles que estão em casa. Todos nós, ó Deus, estamos despidos diante da Tua presença. Não existem máscaras no nosso coração. Não há nada que o Senhor não consiga enxergar. Tu és o Deus que vê todas as coisas. Por isso, ó Deus, neste momento de confissão, neste momento de restauração, neste momento de transformação, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus, porque nós cremos que o poder do sangue de Jesus ultrapassa os limites das contrariedades da nossa vida. O poder do sangue de Jesus ultrapassa os limites das dificuldades relacionais, porque a Tua palavra nos afirma que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a manifestação da graça se dá através da cruz, do sacrifício de Jesus, do sangue que foi derramado para trazer o perdão para os nossos pecados. Por isso, neste momento, ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que seja um momento de entrega. Entrega das nossas razões, dos nossos motivos, entrega na cruz de Cristo dos nossos direitos. E nós queremos deixar tudo em Tuas mãos e nos livrar, ó Deus, de qualquer situação que nos impeça de celebrar a Tua presença nesse lugar. Toma, ó Deus, o nosso coração e a nossa vida. Purifica-me, diz a Tua palavra, e ficarei limpo. E nós pedimos, Deus, que esse seja um momento sublime e abençoador na vida e na experiência de todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.